Irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Vamos dar início ao nosso estudo bíblico, orando. Vamos contar com o favor do nosso Deus e que Ele nos abençoe nesta noite. Deus, aqui estamos, Senhor, reunidos para outra vez, ó Deus, estudar a Tua Palavra. Novamente contamos com a Tua graça, com a ação do Teu Santo Espírito, para nos conduzir nesse momento em que iremos ouvir a Tua voz pela Bíblia e que ela seja, ó Deus, a orientadora dos nossos passos, da nossa fé, para que a cada dia a gente possa crescer no conhecimento que o Senhor tem nos dado, pela Tua Palavra. Abençoe os irmãos que aqui estão presentes, em nome de Cristo, que oramos ao Senhor. Amém. Amém. Irmãos, estamos na nossa série, O Livro do Apocalipse. Esse é o nosso 19º estudo e hoje nós vamos iniciar a terceira parte do livro, que vai do capítulo 8 ao capítulo 11. Então nós já vimos que o livro ele tem que ser lido em sessões. Já vimos a primeira sessão, do capítulo 1 ao 3. Vimos a terceira sessão, a segunda sessão, do capítulo 4 ao capítulo 7. Encerramos semana passada. Hoje nós vamos iniciar a terceira sessão, que vai do capítulo 8 até o capítulo 11. Qual é o tema dessa terceira sessão? A ira de Deus contra o mundo pecador. E hoje nós vamos iniciar com o capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12. E qual é o tema da parte que nós iremos ver hoje? O mundo em caos e a igreja segura. Então nós vamos abrir aí Apocalipse 8, de 1 a 12. Vamos ler alternadamente? Os irmãos me ajudam aí. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-a do fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma fonte grande montanha, ardente de chamas, foi retirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi requerida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e a sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Como eu disse, irmãos, nós entramos na terceira parte do livro do Apocalipse. Ou seja, a mesma história será contada novamente. Aquilo que já vimos com os 7 selos, nós veremos novamente, só que numa roupagem diferente. Lembrando que o livro do Apocalipse ele tem 7 ciclos, são 7 sessões que nos apresentam a mesma história. Lembrando que estas sessões ou os capítulos não podem ser lidos de maneira cronológica. Na verdade, essas sessões são paralelas.
elas devem ser estudadas como algo que tem começo, meio e fim, cada sessão, só que ao mesmo tempo eu tenho que fazer um paralelo entre elas, e a gente vai entender o porquê. Apesar da repetição, a mesma história sendo contada várias vezes, né, ela não é igual em todas as vezes. Ela retrata a mesma história. É como se a gente selecionasse 7 pessoas aqui para contar o mesmo testemunho de algo que a gente viu. Cada um vai contar do seu ponto de vista. Vai destacar alguma coisa que o outro não percebeu? É isso que a gente vai perceber aqui no livro. Então, cada parte, quando se repete, da mesma história, algum aspecto diferente ou novo do livro vai ser trazido. Isso é interessante a gente observar em cada sessão. Então, cada sessão tem um foco diferente, né? E esse recurso de recontar a mesma história, isso faz parte do aprendizado. A gente viu anteriormente sobre isso, né? Além de fixar, né, a mensagem ou a ideia, novos detalhes vão sendo observados que a gente não observou anteriormente. Não é assim? Nós temos a mesma Bíblia. Você pode ler o Salmo 23, faz esse experimento. Lê o Salmo 20, sei lá, escolhe um texto bíblico e o leia durante a semana como seu devocional. Todos os dias você vai perceber algo novo que você não tinha percebido quando você leu da primeira vez. Então essa ideia de repetir, ela é muito válida, né, para enriquecer o aprendizado, enfim. O que nós vimos na primeira parte do livro? 7 igrejas. Não foram? As 7 igrejas nos foram apresentadas. Na segunda parte, o que vimos? 7 selos. Agora, na terceira parte, o que nós veremos? 7 trombetas. Olhem a importância. Então, o foco agora muda. Vai ter um novo foco. De algo novo? Não, da mesma história. O foco é novo. O foco vai nos mostrar alguma coisa que a gente talvez não percebeu nas outras sessões, mas é a mesma história, né? O que nós vimos anteriormente? 6 selos sendo abertos, né? A gente viu que os 6 selos foram abertos. O que nós iremos ver no início da terceira parte? O último selo sendo aberto, que é o 7º selo. Assim que começa a terceira sessão. Então, o 7º selo, ele faz parte da terceira parte, não lá da segunda. Interessante, né? A segunda parte nos apresentou os selos, só que só 6 deles foram abertos na segunda parte. Na terceira parte, começa com o último selo sendo aberto. Então, vamos ler aí o versículo 1 de Apocalipse 8. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Aí João observa que o cordeiro, que cordeiro, irmãos? Lá, aquele cordeiro que apareceu no capítulo 5. Lembra? Então, cada parte vai buscar referências daquilo que a gente já viu. A gente tem que ficar esperto com isso aí, tá? De que cordeiro? É novo esse cordeiro na história? Não, ele já nos foi apresentado. Então, o mesmo cordeiro que teve autoridade para abrir os selos, agora abre o 7º selo. E o que acontece? Silêncio no céu. Irmãos, vamos lembrar que tudo aquilo que vemos, né, grande parte daquilo que vemos no Apocalipse é simbólico, né? É uma visão que João está vendo, algo fantasioso, grandioso, para nos contar daquilo que a gente já sabe. A gente já sabe essa história, só que ele está nos contando de uma outra maneira, através dessa literatura, né? Desse método de contar história. Então houve silêncio, não é que houve um silêncio de meia hora, né? A ideia é que houve um silêncio, ele durou um tempo, né? E tudo isso de maneira simbólica. Quando a gente vê o que acontece quando o 7º selo é aberto, a impressão que a gente tem é que nada aconteceu, porque houve silêncio. Não dá a impressão que não aconteceu nada? Mas o silêncio, o fato de ter acontecido o silêncio no céu, isso mostra que um acontecimento existiu ali, porque o silêncio também é um acontecimento, correto? Né? Quer ver? Uma das coisas mais difíceis, talvez, da gente fazer é silêncio. Quer ver? Se a gente ficar agora, ó, ninguém fala nada, a gente não vai conseguir o silêncio. O vento está balançando a árvore ali, né? Seja os ruídos que existem ao redor, sejam os ruídos internos. Então, fazer silêncio, irmãos, não é uma coisa de nada.
ter silêncio em algum lugar é também um acontecimento. Então, esse silêncio aqui no céu foi um acontecimento. Houve silêncio no céu. O que esse silêncio significa? Ele é um anticlímax. Lembra o que a gente viu lá com o último selo? O fim do mundo. Caindo, ontem eu falei barranco, não é barranco não, penhascos. Penhascos caindo, lembra? Um monte de coisa acontecendo. Aí, de repente, aparece o capítulo 7, que é um resumão de tudo, o que vimos nos 6 selos, e de repente abre o 7º selo, silêncio. Então, de algo catastrófico, agora o silêncio. Então, esse silêncio é uma preparação para algo que agora vai começar de novo. É um anticlímax, não é em filmes, já viu? Eles usam muito esse recurso, né? Tá lá aquele momento, mas vai ter uma reviravolta. Ou vai começar, aí vem, muda de cena, né? Uma coisa calma, nada a ver. É essa a ideia, é um anticlímax. É uma preparação para algo que vai acontecer. No caso aqui, a história vai ser contada de novo. Tá? Versículo 2. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Depois do silêncio, o que João viu? 7 anjos que se acham diante de Deus. Né? E lhe foram dadas 7 trombetas. Quem vai conduzir os eventos agora? As trombetas. São essas trombetas que vão conduzir os eventos. Na segunda sessão, o que conduziu os eventos? Os selos. Cada selo aberto, algo acontecia. Agora, semelhantemente, está vendo? O que vai conduzir os eventos? As trombetas, né? Então, essas trombetas funcionarão semelhantemente como os selos. Cada trombeta tocada anuncia alguma coisa que vai acontecer. De algo novo? Não. Daquilo que a gente já viu nos selos. Porém, como é uma nova sessão, essa sessão vai dar uma ênfase sobre os acontecimentos que a gente já viu, que foram os selos. A gente vai ver que vai se repetir muito. Qual que é a ênfase agora? A ênfase agora é mostrar a participação que a igreja tem nesses eventos. Qual é a participação que a igreja tem naqueles eventos que os selos mostraram? Agora as trombetas vão nos mostrar, nos contando a mesma história. Então, houve uma participação da igreja para que aquilo acontecesse. A gente vai ver em que a igreja participou. Olha que interessante, né? Olha como que a igreja está inserida no plano de Deus, irmãos. Né? Nós estamos inseridos nisso aí, fazemos parte deles. Então, nos selos, a ênfase estava no céu. Né? Vimos o que foi o plano de redenção no céu. A gente viu o acontecimento no céu. Agora, as trombetas vão nos mostrar como Deus se utiliza da igreja para participar dessa história que Ele mesmo preparou. E a gente vai ver que enquanto o mundo sofre, indo de mal a pior, né? Porque esse mundo insiste em viver sem Deus, por outro lado, nós vamos ver com as trombetas que em meio a esse caos, que os selos liberaram, que as trombetas vão liberar, o mesmo caos, a igreja permanece alicerçada com sua esperança em Deus, mesmo que ela morra. Mas agora a gente vai mostrar, a gente vai ver, né, que ela permanece. O mundo está acabando, literalmente, mas a igreja está firme, né, alicerçada em Deus. E ela vai entender a sua importância no meio desse caos. Nós temos um papel no meio desse caos. Nós não somos, irmãos, marionetes ou robôs no plano de Deus. Não, nós fazemos parte do plano que Deus tem para o mundo. Nós interagimos com tudo isso. Então a igreja não é apenas uma espectadora do caos. A igreja está inserida na história e ela tem uma importância no meio desse caos. A gente tem um papel que a gente precisa realizar. Né? Então o mundo vai se destruindo e a gente vê isso desde sempre e é uma autodestruição. Né? O mundo se autodestrói. A gente vai ver como que o mundo mesmo é como se tivesse, né, o pecado programou o mundo para se autodestruir. Lembra do desenho do Inspetor Bugiganga? Isso é da sua época. O senhor também, né, Lina?
Não? Inspetor Bugiganga, vocês lembram? A cada mensagem, né, a carta que chegava, ela se autodestruía. Ele tinha que... Enfim. O pecado fez isso com o mundo. Programou para se autodestruir. E a gente vai ver isso aqui, né? E a igreja, no meio disso tudo? O povo de Deus permanece protegido, confiante em Deus, segue no seu papel aqui no mundo de testemunho e anúncio do Evangelho. O mundo está um caos, mas a igreja continua. Mesmo que ela seja perseguida, lembra que vimos as igrejas? A nossa realidade na Terra. Mas o que nos garante? Já vimos no céu, está tudo já amarrado, preparado, seguro. Por isso que a gente pode até morrer aqui em nome de Cristo. Que onde nós estaremos? Diante do altar de Deus. Viu? Lembra as almas que foram mortas por causa daquela perseguição dos cavaleiros? Mas não tem problema. Então a gente vai ver isso aqui. Que haja o que houver, a igreja permanece firme na sua fé, no anúncio do evangelho em meio ao caos. Nós não temos medo. E não podemos ter medo. Por quê? Qual é a má notícia que veremos com as trombetas? Se o negócio está ruim, ele pode piorar. E é o que nos aguarda, né? Mas antes das trombetas serem tocadas e anunciarem cada evento, né, que vai nos mostrar algo novo, existe um acontecimento celeste. Existe uma preparação que a gente vai ver para que as trombetas sejam tocadas. Vamos ver que preparação é essa? Versículo 3. Segundo anjo que foi vivendo junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi ligado no incenso para oferecer as orações de todas as nações, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Isso aí. Que trono? Trono lá do capítulo 4. Vamos ficar ligado nisso, que são as referências que a gente vai acumulando aí do conhecimento. No versículo 2, a gente viu que as 7 anjos que estavam diante de Deus foram dados para cada um deles trombetas. E elas terão uma função, elas vão ser tocadas, mas não foram tocadas ainda. Por quê? Eles estão aguardando alguma coisa acontecer para que eles toquem essas trombetas. O que essas trombetas vão anunciar quando forem tocadas? Os decretos e os juízos de Deus, que estavam escritos onde? Onde? Hã? Não, no livro que estava selado. Lembra que a gente havia definido isso? Que os selos abriam os decretos de Deus. Cristo conquistou a salvação, mas ela tem que se cumprir na história. Como que ela se cumpre? Aí, o primeiro cavaleiro, pregação do evangelho, né? Os cavaleiros, as trombetas, a mesma coisa. Então, as trombetas vão soar de tudo que está escrito naquele livro ainda, né? Aquele livro é a referência dos decretos de Deus. Então, esses 7 anjos posicionados aguardam para tocarem as trombetas. Até que um outro anjo, João vê no versículo 3, aparece. Esse anjo agora fica de pé, ele se posiciona diante do altar de Deus numa solenidade. Irmãos, olha como que isso é importante. Apesar de ser simbólico, apesar de a gente ver, né, muito simbolismo, né, numa visão, mas a gente percebe que mesmo sendo um símbolo, esse símbolo não foge daquilo que Deus mesmo prescreveu para se aproximar diante dele. Quando Israel se reunia para o culto, como é que a Bíblia chama aquela reunião? Ajuntamento solene. Esse negócio de culto, irmãos, que parece mais circo ou festa, isso está completamente em desacordo com aquilo que Deus... Olha a solenidade. O anjo se apresenta em pé diante. É tudo solene, porque Deus quer que nos aproximemos dele em solenidade. Nós não estamos nos aproximando de qualquer um. Existe uma maneira, né? Se eu quiser me aproximar de Deus do jeito que eu quiser, qual é a penalidade? Morte. É assim desde sempre, né? Enfim. Então, eles, nessa solenidade, esse anjo possui um objeto nas mãos. Que objeto era esse? Do versículo 3. Um incensário de ouro. Vocês conseguem associar esse incensário com alguma coisa que a gente já viu? Se é um incensário, que objeto é esse? Ele serve para quê? Não. Se eu tenho
Deixa eu lembrar uma palavra assim. Hã? Não. Não, o incensário. Para que serve? Que esse objeto é para quê? Guardar o incenso, isso aí. É um objeto de guardar, né? Então, o que tem dentro desse incensário? Incenso. Vocês lembram? Onde incenso apareceu? Vocês lembram? Lá no templo, referência do Antigo Testamento, mas aqui no livro do Apocalipse, o incenso já apareceu. Vocês lembram? Em que momento o incenso apareceu? Isso aí. Tá vendo como que o próprio livro já nos ajuda a interpretar essas coisas? E aí você vai ver aqui no texto que vai explicar isso para nós. Então, possuía o incensário, um objeto de guardar incenso. De novo, uma referência do capítulo 5, versículo 8, que a gente acabou de citar. Né? Lá no tabernáculo, esse incensário era usado para oferecer a Deus uma oferta suave, de aroma agradável, mas essa fumaça que subiu, esse incenso queimado, também começou a representar as orações que eram oferecidas diante de Deus, o povo de Deus orando. O Salmo 141, versículo 2, quem pode ler para nós aí? Salmo 141, 2. Suba a tua presença a minha oração com incenso, e seja o erguer de minhas mãos com oferenda vespertina. Tá vendo? Então as orações começaram a ter essa referência com o incensário. Com incenso. O versículo 3 vai nos falar isso. Junto com o incenso que vai ser queimado, o que ele vai queimar junto? No versículo 3 aí de Apocalipse 8. Ele vai queimar só incenso. Junto com o incenso foi dado a eles também algumas coisas para serem queimadas. Junto com as orações de todos os santos. Quem são esses santos? Quase. Também. Vamos ler aí? Segunda aos Coríntios 1:1. Vou pedir, Luana, ler 2 aos Coríntios 1:1. O Erivelto, Efésios 1:1. E a Lívia, Colossenses 1:1 e 2. Quem são esses santos? Vamos buscar o conhecimento, né, da teologia bíblica. Pode ler, Luana. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a carne. Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Agora, Colossenses 1:1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus e irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos de Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Então, essa expressão santos é uma referência à igreja, nós. Então, essas orações todas as orações da igreja. O anjo está para queimar tudo aquilo que chegou diante de Deus em oração, através dos santos, que é a igreja, né? O que são os santos? Santarrões? Não, separados. Né? Somos o povo que Deus separou. Esse ritual que esse anjo faz é de uma maneira simbólica, né? Pegando incenso junto com as orações. Como é que você queima a oração? Eu sei que tem umas igrejas aí que queimam, né? Um papel que tem o pedido, né? Mas é simbólico, né, irmãos? Ele pega mesmo as orações, né? E queima lá. Mas isso descreve, através desse simbolismo aqui, o papel que a igreja tem nas ações de Deus no mundo. Ou seja, aquilo que acontece no mundo, que Deus ordena e realiza, é também em resposta a quê? As orações da igreja. Olha a importância disso aí. Versículo 4. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Viu? Então, quando o incenso foi queimado, sobe a fumaça
junto com as orações, sobem na presença de Deus. Foram ali misturadas. Quantas orações? Todas. Porque o texto diz que com as orações de todos os santos. Tudo que nós oramos, desde então, a igreja, o povo de Deus, desde sempre, sobe à presença de Deus. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Nenhuma oração que fazemos a Deus é desperdiçada. Todas são recolhidas para serem queimadas, simbolicamente, né, com esse incenso, e elas sobem até Deus. Então, irmãos, oração nenhuma é em vão. Todas elas são ouvidas por Deus e atendidas, todas as nossas orações, né? Observe o que acontece, versículo 5. O anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então aqui, irmãos, nós temos simbolicamente, através, né, disso que João vê, a participação da igreja no plano e na ação de Deus. E como o povo de Deus participa nos planos e na ação de Deus no mundo? Pelas orações, né? Então, agora a gente pode entender, irmãos, a importância e a necessidade que a oração tem. Dá para entender agora por que Paulo mandou a igreja orai sem cessar. Porque Deus vai recolher cada uma delas e vai nos responder, né? Uma pena que isso é uma realidade de todas as igrejas. Eu acho que, sei lá, nem sei se eu conheço uma igreja que seja diferente. De todas as reuniões da igreja, a menos frequentada é a reunião de oração. Isso, irmãos, é uma realidade, infelizmente, generalizada, né? Porque a igreja não entende ainda o poder que a oração tem, a função que a oração tem. Todas as orações sobem a Deus e com o fogo do altar, Deus lança sobre a terra. Ou seja, esse ato de lançar as orações é assim, agora eu vou responder as orações, né? Então a ideia é que as orações da igreja levam a ação de Deus no mundo. Então, de novo, né, a gente vê o clamor do povo de Deus, a oração, indo até Deus, movendo o braço de Deus para aplicar o seu juízo sobre a terra. Meu professor no seminário dizia, né, que a oração é a alavanca que move a mão de Deus. Se a igreja não orar, alguma coisa vai mudar? Não vai. Ela pode mudar pela misericórdia de Deus, mas nós poderíamos antecipar, né? Nós poderíamos clamar pela presença de Deus. Volta aí o capítulo 6. Do versículo 12 ao 17, o que nós vimos? Juízo final. O mundo acabando, os ímpios querendo morrer e não morrem. Por que isso aconteceu? Porque as almas no quinto selo estavam o quê? Diante de Deus? Clamando. Ou seja, o juízo final, do versículo 12 ao versículo 17, foi resposta do clamor das almas que foram vítimas de tudo isso que a gente é vítima no mundo, né? Para que Deus aplicasse. Deus aplicou, mandando o juízo final, né? A ideia é o quê? Uma coisa desencadeia a outra. Então, as orações servem para isso, para mover o braço de Deus, né? Por que Deus tirou o povo do Egito? Era parte do plano dele. Mas quando ele chama Moisés, ele explica a razão. Porque o clamor do meu povo subiu até mim. Estão entendendo, irmãos? Se a gente quer que alguma coisa mude no mundo, no Brasil, em Lavras, na nossa família, como nós vamos fazer isso? Orando. Não é arrumando briga com ninguém, orando. Simplesmente orando. Mas quando nós clamamos a Deus, pedindo justiça, pedindo que Deus nos livre, pedindo tantas coisas diante desse mundo mal. Quando nós oramos isso, nós, de certa forma, estamos pedindo que Deus traga a sua santidade, o seu caráter, a sua justiça até o mundo, correto? Quando Deus se manifesta com a sua presença, o que acontece? O versículo 5 mostrou. Quando ele jogou o incenso junto com as orações, que foram queimadas com o fogo do altar, na terra, ou seja, Deus aplicando na terra a resposta das orações, o que aconteceu na terra? Trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Os irmãos lembram o que aconteceu no Sinai? Quem esteve aqui na exposição de Sofonias vai lembrar.
Olha como que a Bíblia, né, isso é uma referência bíblica. A manifestação de Deus traz esse simbolismo, né? Lá no Sinai foi real, eles viram tudo aquilo. O Apocalipse é simbólico, mas de uma referência que já aconteceu. Então, a presença de Deus causa isso. A justiça de Deus causa isso, né? Então, isso é tudo, irmão, símbolo aqui no Apocalipse das ações de julgamento de Deus, né? Isso é a manifestação da santidade de Deus. O povo acha que a manifestação da justiça de Deus é entregar uma rosa, né? Trovões, relâmpagos, terremoto. Isso é a manifestação da justiça de Deus. Então, quando nós oramos, nós pedimos a santidade de Deus, para que se manifeste contra o pecado e o pecador. Lembra como que começa a oração que Jesus ensinou? Pai, santificado seja o teu nome. Nós oramos também pedindo que através da nossa vida a santidade de Deus seja manifestada. Então, a reação de Deus, irmãos, junto ao mundo pecador, nunca vai ser amistosa. Nunca. Né? Romanos 1,18, o que fala? Como que Deus se manifesta no mundo? Esse mundo em maldição, pecador. Leia aí alguém. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Irmão, diante de Deus não há conversa e nem jeitinho para o pecado, para o crime, para a injustiça. É assim que Deus faz. Nós aqui fazemos vistas grossas, né? Para as coisas. Né? Valeu a intenção. Com Deus não tem isso não. Não existe meio termo. Pecado é pecado e Deus se manifesta ao mundo com a sua ira. E a igreja participa desses eventos, das ações de Deus. Como? Através da oração. Então, irmãos, a oração que estamos vendo aqui é o único meio que nós temos para mudar o rumo da história. Para que Deus mude alguma coisa a nosso favor e para a glória dele. Né? Então, de novo aí, olha o papel da oração, o poder que a oração tem. Né? Então, a igreja ela não é passiva no que diz respeito aos acontecimentos no mundo. Muita coisa, irmãos, que acontece no mundo é resposta da oração, de oração que a igreja está clamando. Mudança, Senhor, nos ajude, né? Mude. E Deus traz a sua misericórdia, mesmo que seja breve, por um tempo, né? Pontual, em determinadas situações. Os países, irmãos, que viveram grandes transformações espirituais, os grandes avivamentos, sabe quando aconteceram? Quando a igreja começou a se reunir para orar e ler a Bíblia, simplesmente. Só isso, orar e ler a Bíblia. John Knox, pai da igreja presbiteriana, né? Pai do presbiterianismo, ele orava: Senhor, dá-me a Escócia se não morro. A rainha da Escócia, ela temia mais, ela deixou isso registrado na história, ela temia mais as orações de John Knox do que a esquadra da Espanha, grande inimiga, né? Dos reinos ali, né? Da Grã-Bretanha. Pensa bem, ela temia mais a oração de John Knox. 100 anos depois da morte de John Knox, não se achava um prostíbulo na Escócia. As pessoas, os viajantes passavam por lá e buscavam. Aí eles falavam assim: não tem, porque por aqui passou um homem chamado John Knox. Pensa bem. E a gente aí dando sopa, né, irmãos? Então a igreja participa ativamente como instrumento de Deus, e esse instrumento é a oração. É a oração que move todas as coisas. Então, irmãos, é um privilégio orar, é um privilégio interceder, né? E não se utilizar desse meio que Deus nos dá é ficarmos de fora de não participar dos propósitos que Deus tem no mundo. Então, pela oração, o poder dos céus se manifesta na terra para salvação e condenação. Lembrando que sempre tem a espada de dois gumes, né? Versículo 6. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Agora sim as trombetas serão tocadas, né? Afinal, o clamor do povo de Deus já subiu até ele. Deus, estão entendendo o simbolismo? O clamor chegou, agora Deus vai responder com as trombetas, né? Lançando aí as trombetas. E essas trombetas remetem também, irmãos. Lembra lá quando Deus se manifestou no Sinai? Foi ao som de canglor de trombeta. Isso é uma referência veterotestamentária, né?
Enquanto Deus estava lá, a trombeta era tocada. Então, essa figura de trombeta não é aleatória. Ela tem uma referência lá em Êxodo 3, de 7 a 8, nos mostra isso, né? Agora nós veremos as trombetas, tá? Essas trombetas se dividem em dois grupos. As primeiras 4 é um grupo e as 3 últimas. Hoje nós veremos as 4 primeiras. Elas formam um grupo, elas estão interligadas, elas têm o mesmo foco, o mesmo objetivo, só que cada uma atinge uma parte desse objetivo. As 3 últimas serão completamente diferentes, que a gente vai ver depois. As 4 primeiras trombetas se assemelham e muito aos 3 cavaleiros depois do primeiro. O segundo, o terceiro e o quarto. Lembra o que eles trouxeram no mundo? Guerra, fome, destruição, lembra? O primeiro é o evangelho, né? Sendo pregado aí, ide por todo mundo e pregar o acordo de paz que Deus, o meio que Deus oferece, né? Aí as trombetas, as 4 primeiras, vão trazer destruição ao mundo. Então as trombetas vão nos mostrar isso. Porém, o que as trombetas nos revelam? Que os elementos naturais, a criação vai sofrer diretamente. Quem sofre agora com as 4 trombetas? A criação, né? Os elementos naturais, diretamente. Indiretamente isso tem um reflexo no homem, mas quem sofre diretamente são os elementos naturais. Então a gente vai ver, irmãos, agora o poder destrutivo que essas trombetas têm. Versículo 7, vamos ver aí a primeira. Primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo que mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte na terra, e das árvores, e também toda a erva verde. Então a primeira trombeta é tocada, é liberado sobre a terra saraiva e fogo, gelo e fogo, granizo e fogo. É isso que é saraiva, né? Qual é a ordem? Tudo que é verde será atingido. O que é verde na terra? As árvores, os biomas, as florestas, plantações em geral. Tudo isso é verde. Então, Deus envia à terra, né, 2 elementos inteiramente destrutivos a tudo que é verde: gelo, né, granizo. As 2 coisas queimam, né? Chuva de granizo, como é que chama aquele negócio que fala? Geada. Isso queima o que é verde, destrói. E o fogo também da mesma forma. E junto com fogo e saraiva, fogo e gelo, se mistura ali sangue. O sangue nessa mistura de fogo e gelo a mistura, né, desse sangue é resultado daquilo que o fogo e a saraiva queimaram, correto? Porque nesses lugares existem seres vivos que morrem como resultado disso aí, né? Olha que interessante, irmãos, tudo será queimado pelo fogo e pelo gelo? O que o texto diz aí? O que Deus autorizou queimar? Irmãos, é ilusão pensar que vai existir um momento em que haverá uma consciência ecológica e que as coisas não... Deus autorizou que a terça parte daquilo que é verde vai ser queimado. Então, desde que o mundo é mundo, o homem está fazendo o que com aquilo que é verde? Com boa intenção? Vamos lembrar que existem queimadas... como é que fala? Controladas, né? Um exemplo do nosso contexto da Amazônia. O hectare aqui e lá é completamente diferente. O hectare lá é muito maior do que o nosso hectare aqui. Na região que não é na Amazônia, se você compra uma propriedade, isso é lei, você tem que preservar 20% do que é verde, nativo. Se tiver 50% da sua propriedade de mata, né? Segundo a legislação, você pode queimar quanto? Legalmente.
30%. Então essa queimada não é ilegal. Dá para entender? A gente tem que entender essas coisas no Brasil. Lá na região amazônica é o contrário. Você compra uma propriedade, você tem que preservar 80%, você pode queimar 20%. Então muitas das queimadas não são de degradação, é dentro da lei. Mas a maioria não é. E é prova de quê? É resultado de quê? De ganância, né? De exploração sem... A Europa fica ditando coisa aqui pra gente, né? Salve a Amazônia. Cadê as matas? Não tem. Destruíram tudo. Lembra quando Deus disse, olha que interessante, né? Antes de Israel possuir Canaã, tem lá Deus falando, não cortem as árvores frutíferas, não destrua tudo quando vocês chegarem lá. Né? Deus ensinando o povo de Deus a se utilizar daquilo que Ele nos deu para a nossa sobrevivência. Por quê? Porque a gente depende do que é verde para sobrevivermos, correto? Mas não é isso que o homem pensa, né? Sua ganância fala mais alto, né? Então, mas vai ser queimado. Deus autorizou que a terça parte vai ser queimada. Uma parte do que é verde, então isso aí a gente vai ver. Sempre acontecendo. Não tem como fugir disso. A segunda trombeta, o que Deus liberou aí sobre a terra? 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta e uma ponte grande montanha ardente em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida decente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Irmãos, lembrando que é simbólico, tá? Porque tem muita coisa que você pode procurar aí. Procura não, senão vai confundir sua cabeça. Mas no YouTube, né? Que isso aqui é meteoro? O que é uma montanha em chamas que cai do céu? O que a gente conhece? Meteoro. É o meteoro que vai cair. Irmãos, é simbolismo, não é literal isso aqui. É uma visão. Talvez até na visão de João tenha até sido. Não sei, mas ele descreve uma montanha, em chamas que cai. Mas isso não vai acontecer literalmente. A gente vai ver o porquê que isso não vai acontecer literalmente. Mas essa montanha em chamas cai no mar e a terça parte da vida marinha, junto com as embarcações, são atingidas. Ou seja, o mar também vai continuar sendo destruído. Porque Deus autorizou que a terça parte do mar vai ser destruída. Então o homem vai explorar sem pensar no amanhã. Por isso que você vê tantas espécies de animais já extintas, né? Se deixar, eles matam todas as baleias, né? Por quê? Porque existe tem coisas, né, daqueles povos orientais lá, que eles matam o animal para tirar um exemplo, um dente, porque aquele dente é afrodisíaco, ou aquele dente não tem provação científica nenhuma, mas dizem que trata enxaqueca. Aí vão lá, mata tudo, mata o filhote, mata a mãe, mata o pai, sem pensar, né, numa caça, porque não é por... existem caças que são regulamentadas. Um exemplo, se uma certa população de animal cresce, irmãos, além do normal, por causa de algum desequilíbrio, o que tem que ser feito? Tem que caçar. Isso acontece em vários lugares. Você tem que ter um manejo. Não é porque é animal que pode, senão vira praga. Tudo vira. Se não tiver em equilíbrio, vira praga. Seja a onça, seja o mico-leão, seja qualquer coisa. Tem que ter o predador, tem que ter o equilíbrio. Então, em muitos lugares é liberado caça. Por quê? Porque excedeu a quantidade de animais. Né? Tem a época. Pode pescar? Pode. Deus nos deu a criação mas tem a época, não é na época da piracema, não pode ser na época da desova. Por quê? Se pescar, o ser humano é muito inteligente, né? Se pescar na época de reprodução, o que vai acontecer? A lógica. Mas o ser humano, né, a barriga fala mais alto, né? Às vezes nem está passando fome, né? Porque quem mata o bicho para comer, mata só o que é necessário para alimentar, né? Guarda um pouquinho, mas não, é esporte ou mata por matar, né? Enfim. Mas o mar agora é atingido. O verde, o mar. Vamos ver agora qual parte da criação vai ser atingida com a terceira trombeta. 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e
que caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em Absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Irmãos, não é literal. Estrela nenhuma vai cair. Porque o que a estrela é? Uma poeira cósmica. Vocês já viram? A estrela não... é um negócio assim, né? Em espiral, uma poeira que tem brilho próprio, né? Se cair na Terra, eu nem sei o que... Mas não é isso. É símbolo, né? Só que essa estrela aqui cai como uma tocha e atinge agora o quê? Água doce. Os rios, né? As fontes de água. Olha que interessante. Né? Então, essa estrela, ela é carregada de veneno. O absinto era uma erva, na verdade, amarga. Amargoso aí tem a ideia de que essa estrela envenenou as águas. Tanto é que homens morreram por consumirem essas águas, né? Então, a ideia é que, de novo, a terça parte, ou seja, uma parte, não tudo. Porque, irmãos, se a misericórdia de Deus não agisse no mundo, usando o ímpio para fazer leis ambientais, para regular caça, pesca, sabe o que teria já acontecido com o mundo? Acabado. Mas o que Deus disse? Olha, homem, você é tão mau que você vai destruir tudo que eu criei por causa do seu pecado. Mas eu estou dizendo que só a terça parte, tá? Então a trombeta não é um negócio ruim, é o contrário. A gente sabe que Deus autorizou uma parte. O mal não vai né, conseguir destruir tudo. Porque se destruir tudo, como é que a gente sobrevive, né? Então Deus fala assim, qual da sua maldade? Tá, a terça parte, não tudo. Né? Então agora os rios, a água doce é contaminada aí. A quarta trombeta, versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não regasse, tanto de dia como também à noite. Então agora o anjo toca a quarta trombeta, o quarto anjo com a quarta trombeta, e automaticamente a terça parte do sol, dos astros, da lua, os seres celestes foram obscurecidos, né? Eles escureceram a terça parte. O brilho some, não literal, a gente vai entender o porquê. Então a quarta trombeta veio atingir a visibilidade dos astros, da lua, do sol, então não dá para ver perfeitamente, uma parte só que a gente vai conseguir ver. Perceba comigo, os males causados por essas trombetas foram autorizados por quem? Quem mandou tocar as trombetas? Hã? O texto não fala, mas quem tocou as trombetas estava diante de quem? De Deus. Se não fosse autorizado por Deus, aqueles anjos não teriam se apresentado com as trombetas. Então, irmãos, tudo isso vem autorizado do céu. Do céu, né? A autorização vem de Deus. Mas quem vai executar tudo isso que a gente viu? Esses exemplos que a gente trouxe aqui, de cada, traz para a sua realidade. Quem faz isso na terra, com a terra? Quem que executa isso? O homem. Lembra quando o pecado entrou no mundo? O que o pecado fez com tudo? Destruiu a relação. O homem não consegue mais se relacionar com Deus, o homem não consegue mais se relacionar com o próximo, mata, né? e não se relaciona mais com a criação. Porque Deus colocou o homem na terra para guardar e cultivar a terra. Não é isso que ele faz. Ele só explora, só suga. Né? Sem escrúpulo nenhum. Vai ali. Né? Então, Deus autoriza, porque o homem está já dentro dessa própria maldição, né? Reflexo do seu pecado, mas quem executa são os homens. Ou seja, o responsável pela terça parte da criação ser destruída, e vai ser, e está sendo, é o homem, inteiramente responsável. Pela sua ganância, pelo seu orgulho, pela sua avareza, né? Porque o homem não sabe administrar os recursos naturais que Deus deu. Recursos esses que são essenciais para a sua subsistência. Então, o ser humano é a raça mais ignorante que existe.
Porque ele destrói aquilo que ele precisa para sobreviver. Porque os nossos recursos, irmãos, eles não são infinitos. Nenhum recurso natural é infinito. É infinito? Tanto é que existe uma corrida tecnológica para substituir o petróleo. Porque os derivados do petróleo vão acabar. Porque o petróleo vai acabar. É um recurso finito. Né? Então, as trombetas nos mostram isso. Assim como os selos que já foram abertos, a gente aplica o mesmo princípio das trombetas. Quando essas trombetas serão tocadas? Ou quando elas foram tocadas? A exemplo dos selos. Quando os selos foram abertos? Com a ressurreição de Jesus. As trombetas já foram tocadas. Não fiquem esperando uma trombeta ressoar. A gente tem essa fantasia, né, irmão? Vai tocar uma trombeta e vai começar essas coisas. Não. Essas trombetas já foram tocadas. Nós já estamos presenciando, ou não? Quer ver? Recentemente, o Pantanal pegando fogo. Se você conversar com uma pessoa da região pantaneira, se conversar assim, olha, o que a gente pode fazer para que esta queimada diminua a intensidade? Por quê? Naturalmente vai queimar, irmãos, em qualquer lugar. Porque isso é natural. Na época da seca é propêncio. De forma natural vai queimar, vai existir. Mas como que diminui? Porque foi muito intenso. Sabe o que ele vai falar? Criando boi no Pantanal. O boi lá, a agropecuária, o boi é conhecido como o boi bombeiro. Por quê? Durante o ano, o que o boi faz? Ele pasta o excedente de grama, de coisa que secou. Ele vai lá e come o excesso. Então, ele não permite que tenha um excesso de material seco, porque ele vai lá e pasta aquilo. Só que as ONGs e os políticos que se importam muito com o meio ambiente, fez o quê? Obrigou o pantaneiro, e a forma que ele tem de sobrevivência, né? Retirou o boi ao resultado. Isso, irmãos, não é agora. Já estão falando disso há muito tempo. Não tem que ter. Uma vez eu ouvi um biólogo falando, ele falou assim, olha, o homem, ele precisa estar inserido, controlando o meio ambiente. Porque é o homem que é racional que tem que perceber o que está acontecendo. Qual é o exemplo do que eu disse? Se existe uma população de animal que está em excesso, ela vai destruir outros animais. Então, o homem tem que intervir, sim, tem que ter essa relação. Porque Deus deu ao homem capacidade para administrar. Então, graças a Deus, ainda o Espírito Santo conduz alguns com boa intenção. Mas, infelizmente, a gente percebe que a maioria, né, irmãos, fica aí destruindo. Vocês acham que o mundo está interessado nas árvores da Amazônia? Então, também, de certa forma, porque são madeiras, né, que valem muita grana. Mas e a riqueza que está debaixo daquele solo? Enfim, né? Enquanto eles destruíram tudo, que consumiram os recursos lá, estão mirando no país que é imenso, riquíssimo em recursos e fica, né? Enfim. Então, irmãos, tem muita novela para acontecer, as coisas não tendem a melhorar, não. Então, irmãos, as trombetas já foram tocadas, elas já estão acontecendo, né? Quem eram os causadores lá nos selos das mortes, das fomes, das perseguições, das doenças? O homem que perseguia a igreja, o homem que matava, né? O homem que subia os preços dos alimentos, explorando, né? É resultado, igual dos selos, as trombetas também, né? Então, toda essa destruição sobre a criação que as trombetas descrevem é tudo a irresponsabilidade humana, irmãos, que vai piorar as coisas, infelizmente. Talvez melhore um ponto ali em algum lugar, em resposta da oração, às vezes a misericórdia de Deus vai nos atingir, mas o homem, desde sempre, está fazendo o quê? Destruindo o que é verde, poluindo os mares, explorando indevidamente, né? Não é que não é para explorar, tá, irmãos? O cristão, ele não tem essa consciência ignorante, ecológica, não. O que Deus nos deu é para o nosso uso, mas de maneira sábia. Não é que não pode pescar, não é que não pode caçar, não é que a gente tem que ser vegetariano.
Não existe nada disso, não. Não é que a gente tem que tratar o animal com a mesma dignidade que o ser humano. Isso aí são inversões de valores. Nós precisamos usar os recursos com sabedoria e não com ganância, enfim. Então a gente está vendo o homem poluindo. Como que a terça parte dos astros são apagados? Tem lugar, por causa da poluição, que você não enxerga mais as estrelas, o sol, de tão poluído que é o lugar. Né? Então isso vai ser resultado o tempo todo, né, de consequência que o homem traz. Então, irmãos, essas trombetas já foram soadas e tudo isso está acontecendo já na nossa realidade. Só que as trombetas nos diz que ainda tem muita coisa para ser destruída, porque a terça parte foi autorizada. Né? Então, essa degradação, a tendência é só aumentar, aumentar e aumentar. Então, tudo isso que o homem está vivendo é consequência do juízo de Deus. Você acha que Deus deixaria o homem viver em pecado, porque ele gritou a sua independência de Deus, numa terra que providenciasse para ele o melhor? Jamais. Isso é o juízo de Deus. Por que Deus permite que tudo isso aconteça? Para que o homem sofra por causa do seu pecado. Né? Colha as suas irresponsabilidades. Então isso vai atingir o maior, seja aquele que causou o mal pela sua ganância. Aquilo vai chegar nele, hoje ou amanhã. Então é o juízo de Deus. Então Deus responsabiliza o homem através dessas trombetas que nós estamos vendo. A criação é vítima desse homem? É vítima. Porém, ela retribui o que o homem causa a ela. Porque tudo que a gente faz a criação, volta. Porque, irmãos, vivemos aqui. Se polui todas as fontes de água doce, a tragédia lá de Mariana. O que aconteceu com o Rio Doce, irmãos? Morreu, né? Lembra lá, o governador, né? As cidades que dependiam do rio. Não, doce ilusão achar que a sua água que você bebe vem de uma fonte cristalina, né? Copasa tira que a água de Ribeirão Vermelho, né, irmão? Essa água limpíssima. Só que, né, lógico que o tratamento é seguro e torna a água potável, né? Boa para se alimentar. Mas com metal pesado, como é que você faz? Imagina o custo disso. Então, olha o resultado que a gente vê de tudo isso. Então, o homem destrói, mas aquilo volta como juízo de Deus sobre os homens. Tá ruim, irmãos? Tá ruim. Mas as próximas trombetas vão anunciar 3 ais. Então, se estava ruim, o negócio não vai ficar bom, não. Com as próximas trombetas que a gente vai ver nos próximos estudos. Certinho? Vamos orar? Para a gente encerrar? Deus, a certeza, Deus, que temos é justamente saber que o Senhor, em meio a todo esse caos, preserva o teu povo, nos responde às orações, nos livra do mal. E mesmo, ó Deus, que vivamos algum resquício, ó Deus, de tudo isso, a nossa paz não é retirada porque nós confiamos em Ti. Porque um dia tudo isso vai passar. É necessário que tudo isso aconteça para que se cumpra na história, Deus, o Teu propósito. E nós seguimos confiantes, apesar dos pesares. Porque o que vivemos nessa terra não nos define, pelo contrário, aquilo que já vimos no céu, ó Deus, na segunda parte do livro, é que enche o nosso coração de esperança, porque nós já estamos lá adorando o Senhor para todo sempre. Nós te agradecemos por tamanha salvação, alimente o nosso coração de esperança, e é no nome de Cristo, ó Pai, que oramos ao Senhor. Amém.